O patrão ficou maluco. Forneria original agora com cupom CHARLA10 ilimitado. Peça sua pizza, meu parceiro. É nóis. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Gabriela Queiroz. Tá mandando vários comentários e perguntas por aqui. Ela que mandou a da... não. Ela mandou uma pergunta se a LDB é como se fosse uma J-League em comparação com a NBA. Seria. Seria, mas aí é com limite de idade. A J-League não tem limite de idade. A LDB tem. Sim. Mas quem tá perguntando por aqui, a Manu Pereira tá dizendo, Léo sabe muito. Tio Vini também participando. Cara, grande Léo, conta uma resenha da época do Botafogo e a luta contra o racismo. Manda um abraço pro Vinícius Gomes. Então vamos entrar por aí na sua história com o Botafogo também. Daqui a pouco a gente volta a falar do Corinthians. Primeiro responde aí o tio Vini, que mandou essa pergunta sobre a luta contra o racismo aí. Essa questão é muito complicada, mas assim, eu gosto de me posicionar de uma maneira bem tranquila em relação a isso. E o Léo é o único técnico negro em atividade no NBB. Isso, eu acho que assim, eu não gosto do negro se colocando num papel de vítima. Eu sou contra isso. Mas eu acho que a gente tem que ter o pé no chão da realidade, que a nossa corrida ela é igual, mas a linha de largada é diferente. A corrida é igual, mas a linha de largada pro negro é diferente, certo? Então, assim, eu acho que o negro ele tem que se posicionar, ele tem que procurar se qualificar, chegar e, quando chegar, proporcionar oportunidade para que outros cheguem também. Não é você fazer um nepotismo, você é negro, vem trabalhar comigo. Não. Eu tô falando em eu que tô lá no Corinthians, possibilitar que os caras tenham acesso a isso aí, a informação, a chegar lá, conversar, tá com o canal aberto, etc. Aplicar clínica, porque assim, a gente sofre do pior racismo que tem, que é o velado, né, cara? Isso. Esse é o pior racismo, é muito difícil combater. Porque qualquer coisa que você fala, cara, é brincadeira. É brincadeira. Brincadeira. Tá louco, velho. Que isso? O racismo institucional do americano, por um lado, ajudou a classe romper, né? Porque ele não era velado, ele era claro. Ele é claro. Você senta aqui, ele senta ali. Aí o cara bate pra briga. Vambora. E aí evoluiu. Aqui é uma coisa covarde, né, cara? É sempre uma brincadeirinha, sempre uma coisinha assim, etc. Mas assim, eu me posiciono assim, que o negro ele não pode se permitir entrar nesse papel de vítima. Sim. Esse vitimismo. A gente tem que ir pra cima, cara. Se capacitar, estudar. Isso é importante buscar os resultados. E, quando chegar, proporcionar pros outros. Porque essa é uma coisa que eu tenho uma crítica. Às vezes, muitos caras conseguem chegar, e aí chega e fala assim, ó, aqui onde eu cheguei. Você continua aí embaixo, ó. Eu cheguei, você tá aí. Não. Dá a mão pra esse cara tentar chegar também, caramba. Né? Mostra o caminho, olha pro lado, mostra o caminho. Eu acho que é uma coisa importante pra gente se posicionar. Com conteúdo, né? Porque assim, eu não me qualifico, eu não faço nada, mas, poxa, eu não tenho chance. Não. Vamos tentar se qualificar, vamos tentar chegar nesses lugares, vamos tentar, né, tá pronto pra isso. E aí, quem chegou, tenta oportunizar conhecimento, tenta oportunizar vivências, pra que o cara também possa, né, se qualificar pra essas questões. Então, assim, fica sempre muito assim, eu não gosto, às vezes, numa situação muito de confronto, Sim. Porque essa questão de, coitadinho, vítima, não sei o que lá. Não, a gente foi lesionado. Com certeza. E quem fala que não aconteceu, etc., é porque não sabe da história do Brasil. Né? Quem sabe da história do Brasil e vai ler os livros lá de história que tem, etc., vai entender o que aconteceu com o negro, com o índio. Exato. Né? Com o índio é vergonhoso, pô. O que a gente fez com os índios é brincadeira. Só que a gente... Aí vamos aprofundar mais um pouco essa conversa. A gente vive nesse momento das informações superficiais. Então você sabe uma coisinha, tá bom. Aí você não vai a fundo e acaba que você fica viajando. Quem tiver interesse em ir um pouco na história do negro no Brasil e um pouco na história do índio no Brasil, ele vai ver que é uma loucura, cara. É uma loucura. A gente tá fingindo aqui que não aconteceu coisas seríssimas. Coisa seríssima. Genocídio. A gente tá aqui, A gente fala de genocídio. Piadinha, brincadeira. Guerra. Muito, cara. Não, o maior genocídio de povos da história. Pegar, a gente fala muito do genocídio. Genocídio da Alemanha, genocídio da China com Mao Tse Tung. Mas tem um genocídio aqui. Não, que é o maior da história. Tinham milhões de pessoas aqui que sumiram. E a gente... Onde, cara? Fora o país que aboliu a escravidão por último. Entre todos, né? Então, é o que é o Brasil. E do jeito que foi, né? Você tá livre...
mas se vira aí. Você tá livre, mas se vira aí. Mas você tá livre, você vai morrer de fome se você não... Quer trabalho? Trabalho em troca de comida. Você entende? Então, são coisas que historicamente vêm. O Brasil foi um país colonizado para exploração, também é outra coisa, a gente tá acostumado... Né? Tanto que a gente não dá valor, a gente dá valor a coisas, mas não dá valor a serviço. Exato, não é verdade? Você compra uma casa de 1 milhão, mas se o cara cobrar 5 mil pra pintar a casa de 1 milhão, você fala, 5 mil, tá maluco? A casa é 1 milhão, cara. É pra você ser pintado, né? Cara, que loucura. Então, assim, é difícil lidar com isso, com tudo isso, porque vai ter sempre uma coisa veladamente. Tanto que esse papo nosso aqui de indígena, de negro, etc. Pô, ninguém bota na mesa, fica todo mundo... Não deixa isso pra lá. Baixo do tapete. É verdade, fizeram isso com os índios, mas quanto é que foi o jogo mesmo lá? Ninguém, vamos sentar, vamos conversar. Exatamente. Então, assim, eu me posiciono dessa forma, assim, existe, sim, velado, que é mais difícil de ser combatido, porque é uma maneira meio covarde, né? De você excluir, etc. Mas a gente tem que combater com uma luta saudável. Uma luta saudável, né? De se qualificar, de buscar melhores, de quando chegar lá, saber se posicionar, né? Eu falo muito isso, assim, tirar a gente do cárcere, a gente tem que agir de maneira correta para que a gente mesmo não se coloque lá, né? Lógico. Outro dia teve uma situação de que um conhecido meu, se meteu numa briga numa boate. Aí foi retirado pelo segurança. Aí eu falei, cara, você ganhou a liberdade e você agiu de uma maneira a ponto do cara te prender de novo. Você tem que saber entrar no lugar e sair andando do lugar. Você não pode sair, se retirar, você é uma briga, cara. Então, quer dizer, é uma luta tremenda pra te libertar e você vai e se coloca numa situação de cárcere de novo, de falta de respeito, de ser tratado de qualquer maneira, como um bicho, alguma coisa. Então, assim... Não ajuda nem um pouco. A gente tem que ter uma responsabilidade em relação a isso também. A gente só não pode se colocar, somos vítima, coitadinho, não. A gente precisa se colocar... responsabilidade. A gente tem responsabilidade sobre isso. No nosso andar, no nosso falar, proceder, conduta, valores, etc. A gente tem que ter essa responsabilidade, senão a gente vai ficar na mesma. Agora, só rapidinho, como a NBA é sempre um parâmetro, né? A NBA teve um movimento de 2020 pra cá. Eu até queria saber com você, porque é um movimento que eu não vejo aqui, porque partiu dos jogadores. Lá, os jogadores começaram a cobrar mais treinadores negros. Tem até a história do técnico que assumiu recentemente o Boston e acabou levando o time, ganhou a conferência. E era um cara que já se falava, pô, por que não deu oportunidade pra ele? E aí, hoje, eu fui olhar hoje a liga tem meio a meio. De 30 franquias, 15 técnicos são negros. E eu vi que na lista muitos ex-jogadores, né? Aqui, não sei... jogador se manifesta e outra. Se rolasse um movimento desse, a gente teria condição de... Os clubes teriam condição de oportunizar quantos treinadores a gente tem aí capacitados que trabalham como auxiliar? Porque essa galera trabalha no basquete, mas não é o coach líder, né? Ele é o auxiliar, ele trabalha ali. Não tem esse movimento, não, estamos longe disso. Eu acho que lá só aconteceu porque foi o jogador que falou, né? E o jogador pressionou. Muito longe disso. Você passa por uma questão educacional, né? É uma questão educacional total. Eu acho que também tem que oportunizar essa capacitação, né, para esses técnicos. E realmente, assim, é uma coisa muito complicada porque a gente passa por várias coisas de maneira velada, né? Então, por exemplo, pivô no basquete é burro. É verdade isso? Não, não é. Tinha o Sabonis, que é 2,15, Então, teoricamente, eu sou um ex-ala pivô, negro e técnico. Você acha que não tem esse cara não sabe nada, esse cara... Mas é tudo velado, entendeu? É tudo velado. Então, fica toda aquela questão assim, o perfil do clube é o lourinho, é o olhinho azul, é o etc e tal. E é assim, aí a gente tem que tomar cuidado pra gente não ir pro outro lado da corrente. É a gente começar a gerar um preconceito em relação ao cara que é louro de olho azul. Porque não é isso. Você entende? Então, assim, eu acho que só a questão maior, eu acho que seria oportunizar o conhecimento e a capacitação. E aí, cara, vamos pra arena. Vamos pra arena, ver quem vai ter as oportunidades, quem vai conseguir trabalhar, quem vai ter... Hoje ainda não é. Hoje ainda a corrida é diferente. Você vê pouca gente trabalhando. O Corinthians é o time que mais tem negro trabalhando. Isso é legal de falar desse aspecto do Corinthians. O Corinthians é o que mais tem. Sou eu, tem mais 2 fisioterapeutas negros. Então, assim, tem toda uma galera que trabalha junto lá.
negra, né? E assim, e não é porque é negro, é porque é capaz, entendeu? Mas a gente tinha o olho pra ver quem é capaz, se é branco ou se é negro independente, né? Então assim, é muito difícil você ver essa fisioterapeuta. Quantos fisioterapeutas negros você vê por aí? É difícil, geralmente é o branquinho, porque, né? Etc. Então, assim, são coisas veladas. Às vezes que, pô, sabe que não tem nenhum cara capaz? Pô, os caras que tem lá, pô, os 2 caras é o Rafael e o Bruno, então, pô, 2 caras de mão cheia, bom pra caramba, os caras trabalham pra caramba, e lá tem toda a carta branca pra trabalhar. Você tem, então, assim, essa conversa é sempre muito complexa, porque a gente fica na margem do vitimismo, à margem de um preconceito velado, e você tem que saber se conduzir nisso tudo aí pra você não errar a mão. Mas é uma questão seríssima, seríssima. Brasil, como é que pode? Você não pode no NBB ser o único técnico negro do campeonato, Exato. né? Exato. Então, assim... Isso não acontece só no basquete, acontece no futebol também. Outro dia a gente teve o primeiro confronto entre 2 técnicos negros, Roger e o Marcão. É. Assim, cara, é um negócio... Se você é campeão brasileiro como técnico, acho que é só o Andrade. O Andrade. Campeão brasileiro, né? Então assim, existe ou não existe? Existe. Né? Tá lá o negócio. Antes de você, quem foi o técnico no Chupeta lá atrás? Ou teve depois do Chupeta alguém também? Chupeta... Chupeta foi do Flamengo, né? Mas Chupeta... né? Ali, né? 5h30? 5h45? No Brasil também tem isso, né? Americano já é mais simples, amigo. Não, mas o Chupeta é o Chupeta. Teve lá o Chupeta. É que eu não lembro depois dele, né? Não lembro. João Batista foi técnico do adulto também. João Batista foi técnico do adulto. Mas é assim, são coisas que a gente fica velado. Por exemplo, vamos lá. Vamos apimentar essa conversa. Por que a gente nunca teve um ministro da Economia negro? Sim. Por que os ministros são... relações, etc. Mas, assim, ministérios mais temáticos e não... Ministro Geralmente, da Fazenda, Casa Civil, né? Quando tem ministro negro, é tipo ação social. É uma questão pra cidadania. Pra apimentar a conversa. Né? Não, mas é isso aí. Né? É esse fundo que você falou. É a coisa de colocar o negro em lideranças, em cargos mais específicos. Isso no esporte americano tem muito. Sair do basquete e ir pro futebol americano. Isso foi rompido há pouco tempo. Mas até pouco tempo atrás, um quarterback não podia ser negro. Porque é o estereótipo daquele brancão. É o cara que raciocina. O negro não raciocina. O negro corre. Então ele é o wide receiver. Goleiro... Ele vai correr, não vai pensar. Goleiro negro era frangueiro. Exato. Era frangueiro. Barbosa, né? Barbosa. Sofreu aí. No futebol, o só Jefferson não veio pra resolver. No futebol só não entraram nessa coisa de quem pensa. Porque teve um cara chamado Pelé que cedo acabou com a brincadeira. Acabou com a brincadeira. E aí, meu, não tem o que fazer. Aí empurraram, coitado, pro goleiro. E acharam um lugar pra poder condenar por causa da Copa de 50. Se não... o 10 não pode ser, o 10 vai ser. Então tem isso aí é uma coisa histórica. Imagina se o Júlio César fosse negro. Pô! No 7x1 contra a Alemanha. Putz, se fosse o Jefferson no lugar dele. Imagina o que eu falar até hoje. Aí assim, é tudo velado. Não vai conseguir botar isso numa mesa e discutir nunca. E tomara que um dia a gente tenha a condição, você falou dos atletas, tanto de basquete quanto das modalidades, de terem essa noção, né, né, e trabalhar pela capacidade. Pelo forte que tem. O cara né, tem qualidade, chegou lá. Não é também porque, vem cá, vou te botar na posição de técnico porque eu preciso tampar isso aqui, não. O cara é foda, montou um trabalho foda, até porque chegou lá. Até porque os caras do futebol, até os caras do basquete aqui, pô, eles, né, admiram os caras da NBA, né? Porque não pensa assim, cara, olha o que os caras estão fazendo. Por exemplo, o Leandrinho tá lá de assistente técnico na NBA. Então, pô, vida longa pro Leandrinho. Lógico. Que o Leandrinho vai conseguindo fazer, se qualificar e ganhar cancha, etc. Porque a corrida ela é desigual, é dura e volta a falar, não vai ter imediatismo nisso. A gente vai ter que plantar essa situação pra ela ir mudando aos poucos, né? Mandar um abraço aqui, ó, rapidinho pro Jami Garcês, lá de Brasília. Boa. É nosso fã aqui, joga basquete. Jami. Se eu não me engano, o Jami pode me corrigir aqui. Ele é filho de um árbitro negro de Brasília, que é o Garcês. Esqueci o primeiro nome do pai dele, mas foi também que rompeu barreiras lá no esporte, que foi um dos primeiros árbitros negros de Brasília. E o Jamir é nosso fã desde o início e tá acompanhando a live, mandando um abraço pro Léo.